E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Histogel, sou o professor Horácio Ferraz. Mais uma aula de atualidades, falando sobre guerra na Síria, um tema extremamente importante, recorrente aí na atualidade, história, geografia, que pode muito bem aparecer tanto em questões vestibular, quanto em temas de redação, do Enem, etc e tal. É um tema provável aí que tem sido discutido nos últimos 5 anos, quase 6 anos, que é quando essa guerra começou. Vou começar essa aula já mostrando o mapa, né? Todo o território aí sírio, né? Território sírio que tem fronteiras artificiais, obviamente desde a formação, né? Desde a divisão da região do Oriente Médio pelo Império Turco-Otomano e depois pela Inglaterra e pela França, após a Primeira Guerra Mundial, aí a formação de Israel, né? No coração da Palestina, que gera todos esses conflitos. Em especial a Guerra do Golfo, em 1991, a invasão do Bush pai ao Iraque em 91 gerou fronteiras que nós chamamos de artificiais, ou seja, fronteiras que a população síria e iraquiana até hoje não reconhece. Então, são fronteiras com outros países que estão também em algum tipo de conflito ou uma tensão aí para possíveis conflitos. Temos uma população apátrida, que são os curdos, né? E vários grupos que têm travado batalhas aí dentro do território sírio como Estado Islâmico, autodenominado Estado Islâmico. Falando um pouco sobre a religião, porque a identidade cultural desse povo se formou ao longo de um processo histórico longo, né? Então nós temos desde muçulmanos xiitas, que são aqueles que concebem que o califa, o líder religioso, deve ser um descendente direto aí da árvore genealógica de Maomé, que é o grande profeta do Islã, e os sunitas, que são aqueles que acreditam que qualquer muçulmano pode ser um califa, pode ser um líder religioso. Dentro do conceito de xiitas e sunitas ainda temos os drusos, que são muçulmanos que criaram um islamismo com um caráter mais particular, mais próprio, né? E esses drusos estão espalhados pela Turquia, pelo Líbano, existem drusos até mesmo na América Latina, na Venezuela, em outros lugares do mundo. Nós temos os cristãos, que obviamente são uma minoria também, né? Somam 10% da população. Veja bem, sunitas 74%, xiitas 11%. E aqui já deve estar claro para vocês um grande problema da Síria hoje em dia. O governo Bashar al-Assad, a ditadura Bashar al-Assad, o Bashar al-Assad foi eleito em 2000, porém o pai dele já era o ditador da Síria desde os anos 60. Então essa mesma família já está no poder há mais de 50 anos e eles são xiitas, ou seja, são uma minoria na Síria. E toda essa população, 74% de sunitas, só esteve em relativa paz até os anos 2010, 2011 para cá, porque não havia uma crise econômica tão grave quanto houve a partir desses anos. E é quando essa população, obviamente como maioria, vai às ruas em protesto, e aí começa a guerra na Síria. Falando sobre os dados, então, falando um pouco sobre o histórico da guerra na Síria, ela começou em março de 2011, né? A guerra já está chegando aí a 6 anos de guerra, com mais de 400 mil mortos e mais de 5 milhões de refugiados. É sem dúvida nenhuma a maior crise humanitária do século XXI. Começou como um levante pacífico contra o regime de Assad, inspirada pela Primavera Árabe, que foi um movimento dos jovens nos países do norte da África do Mediterrâneo, ali, né, no Magrebe. Começou na Tunísia em 2010, um jovem ateou fogo no próprio corpo em protesto ao governo, porque ele tinha perdido ali a sua banca de frutas e tal, e a população, através da internet, dos meios de rede social, iniciou um protesto que derrubou o ditador da Tunísia. Isso depois foi se espalhando para os países vizinhos, as ditaduras árabes vizinhas, e acabou também ecoando no Oriente Médio, na Síria. A população vai às ruas em protesto contra a falta de liberdade, contra o desemprego, né? E a corrupção do governo Assad, que uma ditadura obviamente sempre é marcada por muita corrupção. Bashar al-Assad reagiu com violência, levando a oposição e militares que desertaram do regime Assad e se armaram para derrubar o governo do Bashar al-Assad.
os atores, né? Quem que faz parte da guerra da Síria, quem que está envolvido nesse conflito. De um lado, o governo sírio, Bashar al-Assad, os xiitas, né? Liderado por Bashar al-Assad, a oposição armada, ou seja, os inimigos de Assad, são encabeçados por rebeldes sunitas, por esse 74% da população. Obviamente, a população civil não vai se envolver, alguns grupos extremistas, radicais, é que vão pegar em armas. Uma terceira força é representada pelos extremistas do autodenominado Estado Islâmico, que já teve muita força, tem sido enfraquecido pelos ataques da Rússia, da França e os Estados Unidos, mas o Estado Islâmico também tem lutado para derrubar o regime de Bashar al-Assad. E para deixar um pouco mais tensa essa história, a Frente de Combate do Levante, que é um braço da Al-Qaeda no Iraque, que também tem lutado para derrubar o regime de Assad. Por fim, os curdos, que são uma população, um povo sem pátria, né, sem país, que habita os territórios da Síria e também em países vizinhos, como a Turquia, né, como o Iraque, e luta para estabelecer um Estado próprio. Então, esses são os campos de força aí da guerra da Síria. De um lado, o regime Assad, do outro lado, os grupos fundamentalistas, os povos curdos, os sunitas, o Estado Islâmico em geral. Xadrez geopolítico, né? Como que está a questão geopolítica, essa famosa Guerra Fria atual que o mundo vive? As potências regionais, Irã, Arábia Saudita, Iraque, têm sido arrastadas para esse conflito juntamente com potências mundiais, como os Estados Unidos e a Rússia, né? Então, russos e iranianos dão suporte ao regime de Assad, porque são áreas de influência. O Irã é um país xiita, uma república islâmica xiita, e se identifica, obviamente, com o governo de Assad. Os russos, obviamente, o Vladimir Putin, né, o premier russo, ele tem interesses no Oriente Médio, obviamente, e é uma área que ele tem influência, ele tem dado apoio ao regime de Assad também, visando manter, então, a influência na região. Os Estados Unidos e os aliados ocidentais apoiam os rebeldes sunitas, a maioria da população que quer o fim do regime de Assad. Contra Assad. E lutam também, obviamente, contra o Estado Islâmico. Então há uma certa confusão nessa história toda, porque os Estados Unidos dão apoio para os insurgentes sunitas, mas também combatem o Estado Islâmico, que é contra o regime de Assad. Então nós temos aí uma dupla guerra dentro desse contexto dos Estados Unidos participando da guerra da Síria. A Arábia Saudita também está do lado dos sunitas, dos insurgentes. A Arábia Saudita é um reduto sunita, né? Assim como a Turquia também tem apoiado os insurgentes para derrubar o regime de Assad. A cidade de Alepo é a cidade mais populosa da Síria e a segunda cidade mais importante da Síria depois de Damasco, que é a capital da Síria. Essa cidade esteve sob controle dos insurgentes, dos rebeldes sunitas, durante algum tempo, e em fins de 2016 o regime de Assad conseguiu uma vitória expressiva, tomando essa cidade novamente, obviamente com o apoio da Rússia, do Irã e da milícia libanesa Hezbollah, que é também uma milícia xiita que apoia o regime de Assad. É extremamente importante para Assad ter reconquistado essa cidade, porque legitima, né, dá um fôlego novo para o seu governo. Obviamente ele acaba ganhando força aí para permanecer no poder com o apoio da Rússia e com o apoio do Irã. Sem esse apoio, eu acredito muito que Assad já teria deixado o poder, já teria caído, né? Terminando essa aula, vou falar um pouquinho sobre a questão da tragédia humanitária. Sem dúvida, a guerra na Síria, pelos seus 400 mil mortos, seus 5 milhões de refugiados que vivem hoje em desertos, em campos de refugiados. Muitos tentam entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo, por rotas da Grécia, da Turquia, e morrem nas travessias, pagam cerca aí de 10 mil reais para fugirem da guerra e irem para um lugar mais seguro, e acabam morrendo porque as embarcações são precárias, o número de passageiros é sempre muito maior do que o que deveria ser colocado. Temos fotos aí como a do menino que foi encontrado afogado ali, que marcaram o mundo, né? E nós temos visto vários vídeos. Sem dúvida nenhuma, é a maior crise humanitária do século XXI.
Diante disso tudo, é importante você lembrar também que a guerra destruiu a economia da Síria, criando uma grave crise socioeconômica. Mais de 70% da população vive em extrema pobreza. A maioria dos sírios que fugiram da guerra estão em condições precárias, vivendo aí em tendas, né, em abrigos extremamente precários, e a ONU estima que 50% desses 5 milhões de refugiados sejam crianças, né, e mulheres, ou seja, a situação é realmente bem difícil. Esses refugiados estão em desertos, em campos de refugiados na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito, e muitos tentam entrar na Europa. Chama a atenção, eu gostaria de deixar registrado aqui, algo que eu já comentei em aulas com os alunos, que é a questão do jornal satírico francês Charlie Hebdo, que tem satirizado esses grupos extremistas do Oriente Médio e tem ridicularizado a religião muçulmana, o que contribui para focos de atentados terroristas na Europa, né, na União Europeia, na Europa Ocidental. Nós temos várias manchetes de jornais do Charlie Hebdo que têm humilhado, né, a religião muçulmana, humilhado os próprios muçulmanos. Por exemplo, essa questão dos sírios que se afogam, né, tentando entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo, eles criaram uma sátira com duas crianças, né? De um lado, uma mensagem dizendo: crianças cristãs caminham sobre a água, enquanto crianças muçulmanas se afogam, né? E várias outras manchetes racistas, extremamente pesadas, e que têm com certeza contribuído para ataques terroristas, haja vista que o islamismo tem crescido muito na Europa, já são 3% da população na Alemanha, são 6% da população na França, 30% dos jovens franceses são muçulmanos, e quase todos os países da Europa têm tido um crescimento muito grande da religião islã. Então tudo isso contribui para justificar também, claro que não justifica, a violência nunca pode ser justificada, mas justifica o aumento dos ataques terroristas, seja do Estado Islâmico ou de outros grupos muçulmanos na Europa e no mundo. É isso, a aula termina aqui, espero que você tenha entendido e gostado da aula. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima. Valeu!